Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade então a nossas exposições no livro de Gênesis. Nós estamos no capítulo 17, na parte em que o Senhor muda o nome de Sarai. Esse é o trecho da nossa meditação nessa noite. Então eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias e acompanharem comigo o texto de Gênesis capítulo 17. Nesse trecho, vários fatos acontecem e o fato em que nós meditaremos agora é justamente a mudança do nome de Sarai. Portanto, eu gostaria de começar já dizendo que o título ele não faz jus a tudo o que acontece na sua descrição. Se nós pensarmos que tudo o que acontece aqui é apenas mudança de nome, somente Deus mudando o nome de Sarai, nós vamos perceber que na leitura do texto o seu título fica muito aquém do que de fato acontece, mas ainda assim, os autores, para que nós tivéssemos uma ideia do que vai acontecer ali, naquele parágrafo ou naquela perícope, então eles acharam por bem colocar então títulos, textos, para facilitar também a busca na escritura de modo geral. A partir do versículo 15 até o 22, o texto nos diz assim: Disse também Deus a Abraão: A Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão o rosto em terra e se riu, e disse consigo: A um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: Tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui a um ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Vejam, meus irmãos, esse texto, ele tem algumas semelhanças com outros textos bíblicos. A primeira semelhança, e a mais fácil de ser lembrada, é que quando Deus aparece pela primeira vez ainda a Abrão, ele lhes faz promessas e faz ali com ele uma aliança e diz que dele seria feita uma grande nação e que ele seria pai de muitos. Abrão então manda preparar ali um bezerro cevado, manda assar pães. E de dentro da tenda, Sarai, ouvindo a conversa daqueles varões que estão ali do lado de fora, e isso se dá um pouco antes do Senhor ordenar, que fosse destruída Sodoma e Gomorra, o texto nos diz que de dentro da tenda, Sarai ri-se, porque já havia cessado nela o costume das mulheres.
E ela diz: pode eu, já sendo velha e tendo cessado em mim o costume das mulheres, conceber e ser mãe de filhos? E veja que esse fato agora, depois de várias alianças ali feitas entre Deus e Abraão, após o Senhor mudar o seu nome, né, de Abrão para Abraão, o Senhor então aparece a ele dizendo que o nome agora da sua esposa seria mudado e que ela conceberia e daria à luz a um filho. Então a atitude de Abraão é prostrar-se, rosto em terra, e rir-se, porque ele tinha já 100 anos e Sara tinha 90. E o mais interessante é que, em meio a todo esse contexto, o Senhor afirma para ele que não seria Ismael o seu descendente, mas que Sara lhe daria um filho que ela conceberia, e então Deus diz que o nome do menino seria Eli. Percebem que há algo de interessante nesse nome? A sua tradução também pode ser como alegria. O Deus ri. Como se Deus dissesse assim: você está rindo agora, mas daqui a um ano, quando eu voltar, eu vou rir. Porque não há impossíveis para mim. E mais uma vez a gente percebe que a limitação de Abraão está para as coisas visíveis que Deus já havia feito. A concepção de bênção de Abraão, de Deus, era para as coisas que estavam extremamente longes, para a eternidade, mas não para as coisas que agora estavam perto. Por muitos anos ele esperou a promessa de Deus, o Senhor dizendo: olha, você vai ser pai de uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora Deus chega para ele para dizer: chegou a hora. E nessa hora, exatamente nessa hora, ele ri. E por que ele riu, irmãos? Por que ele riu? Porque ele tinha consciência de toda a sua limitação humana. E tinha consciência de toda a limitação humana da sua esposa. Talvez hoje, aqui, olhando a história e o contexto histórico, nós pensemos assim: como é que pode, né? Abraão ri de Deus, ri da promessa de Deus. Mas nós pensamos assim porque essa promessa foi alcançada. Mas e se essa promessa fosse para nós? Diante das nossas limitações, diante das nossas impossibilidades. Veja, diante do mundo atribulado que nós vivemos, da perturbação que nós vivemos, diante das inconstâncias, das instabilidades que nós vivemos. Ora nós temos saúde, ora nós estamos enfermos, ora vai tudo bem, ora surge um problema, ora você está pensando em construir, ora você está pensando que é impossível dar continuidade à construção. Não era diferente para Abraão. Hoje nós olhamos para a história, para o contexto histórico, e nós sabemos que Deus realizou a sua promessa, e nós pensamos, é muito fácil até a gente julgar a atitude de Abraão. Mas veja, se nós trouxermos as promessas de Deus para os nossos dias,
Será que a nossa atitude não se assemelha em muito à de Abraão? Quando nós falamos de uma vida santa, de um viver santo, para que agrademos a Deus, porque tudo que está reservado para nós não está reservado para aqui, mas para a eternidade. Será que a gente não ri de Deus? Será que a gente não acha que isso está meio difícil de acontecer? Quando nós vemos tantas corrupções, tantas pessoas inocentes pagando por crimes que não cometeram, enquanto os criminosos andam livremente. Às vezes, alguns que estão presos até são soltos. Será que a gente não pensa assim? Poxa, é impossível vivermos dias melhores. O que será que está acontecendo? Será que muitas vezes nós nos pegamos pensando, poxa, será que Deus perdeu a mão da coisa? Ou quando é com o nosso irmão, nós somos capazes de dar palavras de conforto, de consolo. Não, meu irmão, vai ficar tudo bem. Confie em Deus, descanse em Deus. Mas quando a situação vem sobre nós, o consolo, o conforto, a confiança, ela já não existe. E nós nos esquecemos que Deus é o Deus do impossível. Nós nos esquecemos que para Deus não há impossíveis. E o que está acontecendo aqui é, diante de uma promessa do Senhor, Abraão vendo impossibilidades. E interessante que o texto, ele começa dizendo que Deus muda o nome de Sarai para Sara. Sarai, que significa minha princesa. E Deus então tira o minha, não é? Sara I. Esse I em hebraico significa meu. Significa possessão. Então, a terminologia Sara I, minha princesa. Então Deus diz, ela já não será mais sua, mas ela será princesa de todos os seus descendentes. Ela será posta como princesa, como senhora, como matriarca de todos aqueles que hão de vir a partir dela. E Deus não muda apenas o nome, Ele muda também a sorte de Sarai. A palavra do Senhor nos diz que é Deus quem faz com que a estéril se torne alegre mãe de filhos. Amém. E é isso que o Senhor está fazendo aqui. Até então, Sarai não possuía filhos. Ela não possuía a alegria de ter filhos. Apesar de ter a promessa de um descendente, ela ainda não havia alcançado tal promessa. Ela ainda era possessão de um único homem, mas ela tornar-se-ia mãe de muitos homens. Dela sairia príncipes, dela sairia reis. E o mais interessante, irmãos, é que quando nós olhamos para o contexto histórico e olhamos para o fato de que Deus, de modo sobrenatural, Ele age sobre a vida do seu povo, nós vamos perceber que não somente Sara era estéril. No decorrer da história, se você correr na sua Bíblia, você vai perceber que, além de Sara, a Rebeca também foi estéril. Um tempo antes de dar à luz a Jacó e a Esaú. E se você olhar para a esposa de Jacó, Raquel, ela também era estéril. Por um período antes de dar à luz a José e a Benjamim. Se você olhar um pouco mais para frente, Ana, esposa de Elcana, também foi estéril e Deus a abençoou com Samuel, um dos grandes profetas de Israel. A esposa de Manoá também foi estéril, a mãe de Sansão. E depois de um tempo, Deus fez com que nascesse dela o
o seu filho um juiz e herói de Israel. Isabel também era estéril. E eu quero contrapor esse texto que nós acabamos de ler. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 30 ao 38. E eu gostaria de contrapor esse texto com um fato interessante que acontece com uma determinada mulher. Lucas, capítulo 1, do 30 ao 39. Diz assim: Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Agora percebam a atitude de Maria. É esse contraponto que eu queria que vocês observassem. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E a semelhança da conversa com Abraão, e o anjo se ausentou dela. Percebam, apesar de serem textos extremamente distintos, eles carregam em si grandes semelhanças. Embora Maria não fosse estéril no sentido biológico, a sua concepção virginal é, de certa forma, semelhante à de uma mulher estéril que concebe. Por quê? Porque ambas concepções, elas desafiam as expectativas naturais. Há aqui um grande desafio às expectativas naturais. Como pode uma mulher estéril conceber? E como pode uma virgem conceber? São fatos que, humanamente falando, são impossíveis. Mas a palavra do anjo é que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Muitas vezes nós nos decepcionamos com Deus porque nós ficamos esperando de Deus aquilo que Ele não prometeu. Muitas vezes até nós lemos a palavra e tomamos por promessa aquilo que Deus não disse. Ou queremos que Deus cumpra aquilo que nós tomamos por promessa. Há algum tempo nós dizemos aqui que 2 coisas Deus prometeu ao homem. E essas 2 coisas o Senhor tem dado aos seus servos no decorrer dos séculos. E as 2 promessas de Deus foram terra e descendência. Deus nos promete um novo céu e uma nova terra. Essa é a promessa de Deus. Deus nos promete uma grande família de irmãos. Essa é a promessa de Deus. Deus não nos promete saúde
Deus não nos promete carro, Deus não nos promete riqueza. Pode ser que tenhamos, mas Ele não nos promete. Deus não nos promete vida fácil. Pelo contrário, Ele diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós queremos facilidades. Algumas pessoas que não aceitam a provação, não aceitam a peleja, não aceitam a doença, não aceitam a morte, não aceitam a Cristo. Porque se Cristo sofreu, se Cristo padeceu, se Cristo morreu, apesar de ter ressuscitado, para que nós ressuscitemos com Ele, também temos que morrer. Então toda a nossa expectativa e toda a nossa firmeza tem que estar residida nas promessas de Deus. Porque não há impossíveis para Deus no que diz respeito às suas promessas. Então vejam, a analogia entre a mulher estéril e a concepção virginal é que tanto uma quanto a outra se deu de modo sobrenatural. E de modo sobrenatural, Deus garante as suas promessas para com o seu povo. Deus separou um homem e uma mulher, dos quais todas as famílias da terra seriam abençoadas. Uma mulher estéril. Mas Deus lhe prometeu um filho. E no fim dos seus dias, no fim das suas forças, para que ninguém pudesse dizer que fora a força humana, o vigor humano, já Abraão com 100 anos e Sara com 90, o Senhor aparece a ele e diz: daqui 1 ano eu tornarei a ti, e ela te dará um filho. E o nome dele será Deus ri. Deus ri do impossível. Deus ri daquilo que nós colocamos por barreira diante daquilo que não podemos fazer. E o riso do Senhor nos dá alegria. Imagina Sara com seu menino nos braços, 90 anos. Deus não mudou somente o seu nome, Deus mudou também a sua sorte. Ambas as situações demonstram o poder de Deus em intervir na natureza e realizar coisas impossíveis. Assim como a mulher estéril pode ser um símbolo da graça divina, que opera sobre a humanidade em circunstâncias aparentemente impossíveis, a concepção virginal de Maria também é um sinal da ação sobrenatural de Deus na história da salvação. Veja, nós precisamos olhar para o texto bíblico e ver que Deus torna possíveis todas as coisas para a salvação. Não há impossíveis para Deus no que diz respeito às suas promessas. Amém. De Abraão e Sara nasceu o filho da promessa, Isaque. De Isaque e Rebeca nasceram Jacó e Esaú. Deus aborreceu a Esaú e escolheu a Jacó. Deus vem tornando possível aquilo que é impossível. De Jacó, Deus então suscita o resgatador, aquele que livraria o seu povo da fome e que faria com que o seu povo entrasse no Egito. Filho da velhice, José. Veja, Deus conduzindo a história com soberania, com maestria, para que todas as coisas impossíveis se tornassem
possíveis no seu tempo, conforme a sua vontade, conforme a sua determinação, Amém. por conta da sua presciência, a seu tempo, Deus torna possível todas as coisas. Glória a Deus. Então, quando vocês olharem para esse texto, meus irmãos, não vejam apenas, Deus mudou aqui o nome de Sarai. Não, Deus mudou o nome de Sarai. Deus mudou a sorte de Sara. Deus mudou a sorte do seu povo. Deus tornou possível a existência de um povo escolhido. Amém. Aqui não é a história de um homem e de uma mulher estéril. Aqui é a história de um povo que, através da ação sobrenatural de Deus, passou a existir. E por isso nós estamos aqui hoje. A ação sobrenatural de Deus. O fato de estarmos aqui hoje também denota a ação sobrenatural de Deus. A palavra nos diz que Deus nos enxertou contra a natureza. Nós éramos jambuzeiros e Deus nos enxertou na oliveira verdadeira. Amém. E nos fez parte, nos fez povo quando não éramos. Tornou possível aquilo que é impossível. E mais, o Senhor diz: de fato, Sara, a tua mulher te dará um filho. E quanto a Ismael, eu te ouvi. Vejam. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoá-lo-ei e falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes. Vejam, 12 tribos, 12 príncipes. 12 discípulos. Quando nós olhamos no contexto geral da história do povo de Deus, a gente fica pensando como se em um degrau da história o Senhor tivesse tropeçado e errado, e aí o povo de Israel, que era o povo natural que o Senhor chamou para abençoar e para fazer o seu povo, o povo desobedeceu, e aí agora Deus vai dar um jeitinho aqui e vai enxertar. Não, meus irmãos. O povo de Israel tinha um papel principal na história, sim, de ser modelo, de ser exemplo, para que o resto do mundo olhasse para Israel. E foi interessante que o reverendo Emílio Garófalo fez exatamente esta citação, para que o resto do mundo olhasse para Israel e dissesse: eu também quero um Deus assim. Eu também quero ser abençoado. Eu também quero prosperar. Eu também quero servir ao Deus verdadeiro. Eu também quero ser povo do Deus que pode livrar como nenhum outro Deus livra. Mas a nação de Israel fracassou. Mas o plano de Deus não. Amém. Porque antes de Israel fracassar, o Senhor já tinha chamado dentre todos os povos pessoas que desejariam o Senhor. E aí, voltando para o reverendo Emílio, a rainha de Sabá ouviu falar da sabedoria de Salomão e veio ter com ele. E aprendeu, e perguntou-lhe. E o texto diz que em todas as suas perguntas, Salomão lhe respondeu de modo excelente. E ela ficou maravilhada, porque Salomão era extremamente inteligente. E o Deus de Salomão o abençoara, não somente com sabedoria, mas também com inteligência. Como é que vocês acham que o Evangelho chegou na Etiópia? Como é que vocês acham, então, que o etíope, o eunuco etíope,
saiu de lá da Etiópia para vir a Jerusalém adorar e Filipe encontrou com ele. Por quê? Quem levou a história para lá? Para que ele viesse adorar em Jerusalém. Os planos de Deus não falham. Amém. O Senhor é o Deus dos impossíveis. Amém. Quando você olhar para a sua história, quando você olhar, debruçar sobre a história do povo de Deus, não debruce sobre uma mera história, como que estando no passado. Não, isso aqui já passou. Deus vem realizando proezas e maravilhas todos os dias. Hoje o Senhor realizou proezas, amanhã o Senhor realizará proezas. Hoje Deus fez coisas impossíveis tornarem-se possíveis. Amanhã o Senhor fará coisas impossíveis se tornarem possíveis. Amém. O Senhor não muda e não falha. Glória a Deus. E eu gostaria, meus irmãos, de encerrar dizendo que a intervenção divina e a ação sobrenatural de Deus mostra que Deus pode realizar absolutamente qualquer coisa. Amém. Basta o Senhor querer. Glória a Deus. Ele pode realizar qualquer coisa. Se aquilo que é impossível para você está no centro da vontade de Deus, no tempo determinado, o Senhor tornará possível. Porque para Ele não há impossíveis. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos orar, curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Oh Deus maravilhoso, como é bom saber, Senhor, que temos um Deus tão zeloso, que no decurso da história vem conduzindo todas as coisas. O Senhor Deus vem fazendo com que virgens possam conceber, com que mulheres estéreis possam conceber. O Senhor vem fazendo, Pai, com que aquilo que é louco confunda aquilo que é sábio. O Senhor vem fazendo com que as coisas que não são tomem lugar das que são. O Senhor tira, ó Deus, do monturo o necessitado e faz assentar-se à mesa com príncipes. O Senhor, Deus, da mais extrema pobreza, chama homens e os torna ricos, ó Deus, no teu Espírito, na tua palavra, no teu conhecimento. Porque aquele que acha ao Senhor, acha o maior tesouro que o homem pode ter. Nós te rendemos graças, Senhor. Porque dentre tantos impossíveis, o Senhor tomou as nossas vidas nas tuas mãos e tornou possível que alcançássemos a salvação em Cristo Jesus. Amém. Por isso nós te rendemos glória e te exaltamos o nome. Obrigado, Senhor, por Cristo Jesus. Nós te oramos por Ele mesmo. Amém.